Olá, sejam todos bem-vindos. Voltamos para colocar o papo na mesa. Estamos aqui mais uma vez com o Deunano para falar sobre tecnologia, ciência, inovação, produtos naturais, assim como métodos de extração. Hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial, que já já a Natália vai apresentar para vocês. Mas antes, peço a vocês que deixem um like e ativem o sininho de notificações para que assim que um novo conteúdo for postado, vocês recebam esse conteúdo e deixa o comentário se está gostando do nosso conteúdo, que assim que possível, nossa equipe vai responder a todos vocês. Hoje vamos colocar o papo na mesa, não é isso, Natália? Isso mesmo. Olá, gente, eu sou Natália, sou estudante de mestrado do PBI aqui da UNIT e hoje estamos recebendo a nossa convidada especial, Patrícia Santos. Ela possui graduação de Ciências Biológicas pela Uniages de Paripiranga, tem mestrado em Biotecnologia Industrial pela Universidade Tiradentes e atualmente é doutoranda também pelo mesmo programa de Biotecnologia Industrial aqui na UNIT e tem experiência com fisiologia, microbiologia, biologia molecular, parasitologia, botânica, química, processo de separação e biotecnologia, atuando principalmente nas áreas de extração, separação e purificação, caracterização de extratos vegetais, correto? Patrícia, o que despertou em você o interesse pela pesquisa científica e te levou a seguir o mestrado e posteriormente o doutorado? Primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E respondendo à sua pergunta, eu acho que o ponto de partida é a curiosidade. Desde muito pequena, desde criança, eu sempre fui muito curiosa, então sempre busquei o porquê das coisas, né? O porquê, o além do óbvio ali. E assim que eu ingressei na academia, né, que iniciei a minha graduação, eu posso dizer que essa busca, né, pelos porquês, essa curiosidade, ela foi se intensificando cada vez mais. Então, foi na graduação que eu comecei a ter contato com laboratórios de ciência, com a leitura de artigos científicos e comecei a compreender a ciência com uma nova perspectiva, um novo olhar. Que eu vi ali que a ciência ela ia muito além da teoria, de fato, né? Que tinha muita coisa ali por trás. Então, durante toda a trajetória, a gente vai, né, pegando afinidade com algumas áreas. Então, já na graduação, eu comecei a trabalhar muito com a parte de produtos naturais, principalmente as plantas medicinais. Como eu sou licenciada em Ciências Biológicas, então trazia muito da educação ambiental, do conhecimento popular, e como todo esse conhecimento popular poderia ser explicado cientificamente, né? Como nós poderíamos trazer essa explicação. Então, desde a graduação, eu entendi que aquele mundo, então aquela área ali, fazia parte do meu eu profissional. Então, eu queria continuar na academia, queria desenvolver ciência, de fato, eu queria entender o que estava por trás das propriedades biológicas que as plantas apresentavam, por exemplo, né? Nos diálogos que nós temos com nossos familiares, a gente tem planta X, o boldo, que é bom para digestão e entre outras. Então, por que aquilo acontecia? Então, eu fiz essa junção, né? E entendi que eu queria continuar ali. E a partir daí, eu já comecei a me preparar para que eu pudesse ingressar no mestrado, para que pudesse seguir carreira, né? E desenvolver mais os meus conhecimentos. E ao entrar no mestrado, foi ali a minha chave, né, de partida, vamos dizer assim, meu ponto de partida entre a Patrícia graduanda com a Patrícia pesquisadora, foi quando eu comecei a engatear ali na pesquisa, e o doutorado, ele foi uma continuidade, né, disso, de fato, eu só quis continuar, vamos dizer assim, porque era algo que eu já almejava há muito tempo. A história de uma pesquisadora nata. Ah.
Patrícia, a gente viu que você transitou entre uma faculdade, universidade, né? Uhum. Quando você resolveu ser pesquisadora, você se fixou aqui na Universidade Tiradentes, certo? Então, por que a Universidade Tiradentes? O que foi que ela mudou? Foi que ela trouxe, certo, para Patrícia se transformar Patrícia pesquisadora. Então, o meu contato com a Universidade Tiradentes, ele começou quando eu ainda estava na graduação. Eu vim para aqui para apresentar um trabalho junto com o Fabiano, né, que hoje a gente, né, seguimos carreira juntos, no Sempesc, na Semana de Pesquisa. E quando eu cheguei aqui na UNIT, eu já me encantei com a estrutura da universidade. Então, eu encontrei aqui laboratórios bem equipados, a apresentação da semana de pesquisa foi, vamos dizer que foi muito significativa, né, para isso, para minha escolha. E além disso, eu tive professores na graduação que fizeram mestrado e doutorado aqui na instituição. Então, sempre foi muito falado da qualidade que a instituição tinha com a pesquisa, com a ciência. E quando foi chegando ali próximo, né, ao fim da minha graduação, então a gente começa a buscar o currículo dos professores, a gente começa a procurar, né, a questão não só de estrutura, mas do corpo docente, da qualidade do ensino, da qualidade das pesquisas que são desenvolvidas, das linhas de pesquisas também que estavam sendo trabalhadas aqui, e elas vamos dizer que chamou a minha atenção, né? Então, a UNIT, ela nunca esteve na segunda opção, ela sempre esteve na primeira opção, já desde a graduação. Então, assim que eu saí da graduação, já ingressei direto no mestrado aqui. Ao entrar aqui e vivenciar de fato a pesquisa no mestrado, né, foi quando eu tive um despertar mais assim para a ciência de fato. Foi quando eu comecei a trabalhar o que eu lia nos artigos na bancada. Então, foi quando eu comecei a produzir ciência. Então, isso foi que deu a minha, como eu disse anteriormente, né, a minha virada de chave. E eu fui me apaixonando cada vez mais pela pesquisa e seguindo uma direção, uma linha de pesquisa bem fixa, né? Que já começou no mestrado e eu dei continuidade no doutorado, que são os recursos naturais, plantas medicinais e dentre outras caracterizações que a gente vai trabalhando ao longo aí do tempo. Então, você acabou de me dar o gancho perfeito para a nossa próxima pergunta. Grande parte de seus estudos envolve processo de extração e purificação de compostos naturais, de plantas, como você acabou de dizer. Você poderia explicar um pouco, assim, de forma simples, como é que funciona um processo de purificação e por que ele pode ser mais eficiente dependendo da técnica utilizada? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de purificação e separação de compostos, a gente tem que pensar no que vem antes, vamos dizer assim, né? Quando nós trabalhamos com matrizes, diferentes matrizes, né? As matrizes vegetais, resíduos agroindustriais, quando a gente traz esses materiais para o laboratório, para que nós possamos utilizar os princípios ativos, os compostos bioativos que estão presentes ali naquelas matrizes, a gente passa, esses produtos, eles passam por um processo de extração. E aí entra diferentes técnicas de extração que nós temos aí já descritas na literatura. Temos extrações convencionais, não convencionais, né? Tem a maceração, tem a extração por fluido supercrítico, tem a extração guiada dispersiva energizada, que é o EDGE, que é uma extração que nós trabalhamos lá no laboratório. Só que quando esses materiais eles passam por esse processo, vamos obter extratos. E esses extratos eles são ricos em compostos, ou seja, tem uma complexidade de compostos ali presentes. Então, quando nós queremos trabalhar com uma substância isolada, é necessário fazer essa separação. E aí é necessário escolher diferentes técnicas, né? Por quê? Porque essa mistura de compostos, eles podem ou não atuar em sinergismo quando aplicados para alguma atividade biológica. Então, por isso é importante a separação e a purificação. E dentre as técnicas que nós temos, por exemplo, a cromatografia em coluna, que ela usa de propriedades físico-químicas, né, entre o solvente e o material que nós estamos utilizando para ele arrastar
né, assim, de forma mais didática, né, falando, para que ele possa arrastar os princípios ativos que têm maior afinidade com aquele solvente que está sendo utilizado ali. Como a exemplo, nós temos o hexano, acetato de etila, etanol, e esses solventes, eles vão arrastar esses compostos e eles vão usar justamente a sua afinidade, geralmente a polaridade, né? E tem outras técnicas também que podem ser utilizadas, tem os sistemas bifásicos, né? No mestrado eu trabalhei com o sistema etanólico bifásico, que é um sistema de particionamento, que ele pode atuar tanto como extração e purificação. Então, isso vai depender muito da aplicabilidade daquele produto, né? Daquele material que está sendo utilizado. Perfeito. O professor, o meu orientador, ele falou, ó, vai ter que extrair com Edson. Fui atrás de quem? De quem entende. Não foi Patrícia. Eu cheguei, Patrícia, não sei fazer. Aí a gente fecha a parceria. É assim que nascem as parcerias. É isso, justamente. Então, Vai atrás de Patrícia, quem sabe. vai atrás de quem sabe. Patrícia, no seu capítulo de livro, você aborda, certo, extração de biomoléculas a partir de resíduos de biomassa, certo? E vemos uma grande conexão com sustentabilidade. A pergunta voltada qual o potencial dessa abordagem para gerar inovação sem agredir o meio ambiente? Então, quando a gente fala de plantas ou de resíduos, né? Acho que de forma geral. Trabalhar com resíduos, a gente vai estar nós vamos estar dando um valor agregado àquele material Sim. que seria descartado, né? Que ele não seria utilizado. Então, quando a gente trabalha com matrizes vegetais, com as plantas, né, que estão ali disponíveis para a gente no meio ambiente. Quando nós trabalhamos com resíduos agroindustriais, por exemplo, que eram materiais que seriam descartados, a gente gera valor àquele produto, ou seja, a gente consegue extrair princípios ativos que podem ser extremamente utilizados na indústria farmacêutica, na indústria cosmética, na indústria alimentícia, e a gente contribui para a economia circular. A gente está utilizando produto natural. Então, nós estamos utilizando produtos sintéticos, né? Então, aquilo que seria descartado está sendo reaproveitado, e aquilo que está sendo reaproveitado está gerando a possibilidade, né, para potenciais novos produtos, podemos dizer assim, e novos princípios ativos. Então, de modo, acho que geral é isso. Ele gera valor ao produto e que contribui para a sustentabilidade, né, do meio ambiente. Certo. Nas suas pesquisas, você trabalha bastante com artemisia e com titônia. Como é que essas espécies e outras espécies também contribuem para o desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos? Então, tanto a titônia quanto a artemisia, né, eu trabalho com duas espécies, que é a titônia diversifolia e a artemisia absinthium. Ambas as plantas, elas estão no RenoSUS, que é na Relação de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde. E elas estão lá principalmente pelos compostos bioativos que estão presentes nessas duas espécies, né? Elas são ricas em compostos fenólicos, em flavonoides, em triterpenos, em lactonas sexterpênicas, e ambos esses compostos, eles apresentam propriedades biológicas de bastante interesse, como propriedades antioxidante, antimicrobiana, propriedades larvicidas, por exemplo, para o controle de vetores. Então, ao trabalhar com essas plantas, nós conseguimos fazer com que esses princípios ativos que estão presentes nas plantas, eles sejam utilizados para a produção de produtos biotecnológicos de interesse, né, que vão responder, vamos dizer assim, né, que eles vão solucionar problemas reais ali da sociedade. Quando a gente fala do controle de vetores, por exemplo, para o Aedes aegypti, né? Então, a gente consegue produzir, a partir dos princípios ativos que estão presentes ali naquelas plantas, diferentes produtos. A artemisia, por exemplo, tem um composto específico, que é a artemisinina, que ela é conhecida mundialmente por atuar, né, no tratamento da malária. Inclusive, inclusive a pesquisadora que isolou esse composto, não da Artemisia absinthium, ela é mais comum na Artemisia noir, que é uma outra espécie, mas também tem em baixa concentração, mas também se apresenta na Artemisia absinthium. Então, a pesquisadora que isolou esse composto, ela ganhou até um prêmio Nobel, acho que em 2015, se eu não me engano. Perfeito. E é
e quando a gente pensa, né, tipo, é um composto, um princípio ativo, natural, que foi extraído de uma planta e que solucionou um problema real, né, um problema de saúde pública, Sim. que é a Talvez a malária. gente nem fazia ideia, né? Às vezes o Então, pessoal que tem o conhecimento popular já utiliza, né? E vem um pesquisador para ir atrás descobrir o que é que e tem ali que está servindo, né? Que está utilizando, né? isso justamente para gente para dar sentido, né, Isso. ao que popularmente, né, porque Uhum. a gente já tem como informação, então para dar aquele sentido científico mesmo, aquela resposta àquela hipótese que foi levantada anteriormente. É, o caminho reverso, né? Primeiro é Isso. testado pela população, vê que realmente tem uma ação, e aí o pesquisador vai olhar o que é que tem ali que está causando aquela ação. E Não, isolar, que é o que a nossa. É, a gente fala assim, caminho reverso, justamente. porque já existe o conhecimento popular, certo? Isso, Então o isso. pesquisador ele está explicando o que foi que tu disse lá naquela primeira pergunta, o que foi que ele É, despertou para a ciência. Justamente. E o uso de plantas medicinais, ele vem, né, desde os primórdios da humanidade. Sim, Então, que a gente que utiliza plantas medicinais de diferentes formas, né? Então, a ciência ela vem para dar para refinar a isso, utilização dessas plantas. perfeito. Sim. É, Patrícia é bióloga, certo? Mas ela transita entre outras áreas. Patrícia vai para química, Patrícia vai para as engenharias, né? Para tudo. Patrícia, como essa interdisciplinaridade, certo? Esse lado multifacetário, ele é benéfico, certo? E possibilita ampliar-se dentro da biotecnologia. Então, a biotecnologia, ela é uma área multidisciplinar, né? Quando unindo tudo que você falou, né? Eu trazendo entre a química, a biologia e as engenharias. É, Na química, vamos dizer, a gente consegue caracterizar, consegue identificar os compostos que são, né, necessários. Para a biologia, a gente consegue efetivar a ação desses compostos nas atividades biológicas, nos seus mecanismos de ação. E para as engenharias, a gente consegue trazer todo esse conhecimento para a produção de um produto, perfeito. né? Que vai ser direcionado para a indústria. No meu caso, é biotecnologia industrial, que vai ser direcionado ali para a indústria. A exemplo, nós temos, por exemplo, sistemas nanoestruturados, Sim, que é que estou trabalhando agora no doutorado também, que é né, um sistema com diferentes formulações, que ele vai incorporar ali dentro desse sistema, nós vamos incorporar os princípios ativos dos extratos, dos isolados que nós utilizamos e vamos direcionar ali para um produto final com alguma finalidade, né? Seja atividade antimicrobiana, cicatrizante, antioxidante. Patrícia, você também já atuou na orientação de alunos de iniciação científica. Como foi que essa experiência contribuiu para o seu crescimento como pesquisadora e também líder, né, na ciência? Então, eu costumo dizer que eles são os meus filhos científicos, são os meus filhos aqui na ciência. É, trabalhar com eles, na orientação deles, eu acho que orientar ele desperta na gente não só o que nós entendemos como, no meu caso, como pesquisadora, né? Ele requer organização, liderança, responsabilidade, porque é muito diferente quando a gente executa um projeto que é nosso, que está sob nossa responsabilidade e dos nossos orientadores, e a gente pega um aluno que está ali iniciando na carreira científica, vamos dizer assim, né, na iniciação, engateando, começando, e a gente direciona ele tanto na parte prática, experimentos de bancada, quanto na escrita, quanto na apresentação. Então, eu costumo dizer que eles me deram mais responsabilidade, eles me deram mais trabalho, mas me deram mais confiança. Com eles, eu aprendi a ter confiança no meu potencial, de saber que o que eu tenho eu consigo passar com transparência e com responsabilidade e consigo ver neles o resultado de toda uma trajetória que eu vim construindo ao longo de todos esses anos, né? Desde a graduação, mestrado, doutorado. Sou licenciada também em ciências biológicas, então, na sala de aula. Então, eles me deram isso, eles me deram a resposta daquilo que eu venho construindo ao decorrer do tempo. Acho que é mais ou menos isso. então, é também a grande responsabilidade, né? Saber se
Será que eles despertaram para a ciência? Será que eles vão querer seguir o Isso, mestrado? Não é isso. isso? Com certeza. Eu fico muito feliz. Os meninos que estão saindo agora, por exemplo, todos os ICs que eu tive, né, durante toda essa trajetória, os que estão saindo, todos eles estão seguindo a carreira Pesquisador. de pesquisador. Perfeito. Eles estão querendo ingressar no mestrado, alguns já estão querendo passar direto para o doutorado. Então, né? Então, isso aquece, né, o nosso coração. E em uma hora como essa, obviamente, a gente entende também o papel dos nossos orientadores, né? Como é difícil para eles também, às vezes. Sim, Porque porque muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Mas é difícil. Imagine nós tendo, às vezes, um ou dois alunos de iniciação científica, desculpa, e eles tendo um monte de alunos, né? E ter que sim, administrar sim. isso e administrar muito bem. Então, é isso. Eles me deram responsabilidade e me deram prazer em passar conhecimento. Então, como eu sempre quis seguir carreira acadêmica, né? Então, eles me deram mais força de vontade para continuar. Patrícia, olhando para o futuro, vem pós-doc por aí, pós-doutorado. E qual área que você gostaria de transitar, de aprofundar? Conta pra gente. Então, eu pretendo seguir, sim, no pós-doutorado, né? Acho que é importante para a carreira de fato, né, ser consolidada. Eu gostaria muito de potencializar, vamos dizer assim, o conhecimento que eu vim adquirindo agora no mestrado, voltado mais para a parte de formulação, né, desenvolvimento de produto mesmo, de fato. E a sua aplicabilidade biológica, né? Quero muito trabalhar com a parte ambiental para o controle de vetores, é algo que eu tô, e de doenças negligenciadas, então é algo que eu estou almejando aí para um futuro pós-doc. E tenho fé em Deus que vai dar certo. Vai dar certo, Vai dar sim. certo. Bom, encerramos agora esse bloco de perguntas e vamos para o nosso bate-bola jogo rápido científico. Então, as suas respostas eu quero que esteja com uma palavra, no máximo duas. Tá. Na ciência, o que te fascina? A descoberta. Perfeito. Um composto que te fascina? Artemisinina. Ah, Um método de extração que te fascina? Eu tenho dois. O ED e a hidrodestilação. um desafio da pesquisa? Gente, um desafio na pesquisa é a reprodutibilidade. Isso. Você reproduzir aquilo. Um momento marcante na sua trajetória? Eu posso responder com uma frase? Pode. Essa, um momento marcante na minha trajetória foi quando eu fui. Me dá vontade de chorar. Pode chorar. Que a minha filha me ligou e ela disse assim: Mãe, eu acabei de falar aqui na escola que a senhora é cientista, a senhora trabalha com pesquisa e todas as minhas colegas, 3 amigas minhas, disseram que quando crescer, quando entrar no caminho aí profissional, elas querem ser igual a senhora. Então, tipo, elas querem. Linda. E isso me deixou com o coração, assim, cheio, Eu sabe? tenho uma palavra para você, inspiradora. 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 Obrigada. Ciência em uma palavra? Inconsistência. Perfeito. Um sonho profissional. A ser. Administrar um laboratório. Mulher na ciência é? Mulher na ciência é força, é garra e é representatividade. Perfeito. Um conselho para iniciantes. A organização Sim. e respeito à ciência. O que o mestrado te ensinou? Me ensinou a persistir. E o que o doutorado está te ensinando? O doutorado está me ensinando a construir uma carreira. O que os seus orientadores te ensinaram? A ter responsabilidade. Perfeito.
Bom, acabou por aqui hoje o nosso Deu Nano Podcast. Deu Nano mais uma vez. Deu Nano mais uma vez. Então, eu peço novamente que ative o sininho de notificações, dá like, deixa aí sua pergunta, fala se está gostando do nosso conteúdo até agora. Agradeço esse tempo que a Patrícia tirou para conversar conosco. Sabemos que quando somos pesquisadores o tempo é escasso, né? Poderíamos estar fazendo um trabalho de bancada perfeito, experimento, poderíamos estar escrevendo, né? Mas ela tirou um tempão para estar aqui conosco. Então, deu Nano, né? Até a próxima. E é isso. Tchau, tchau.